O vídeo de hoje de sites e apps. Vocês pediram lá no YouTube e a gente ouviu. O mais importante de todos. E a gente vai mostrar rapidinho pra vocês como que a gente usa na prática. Então olha só, palmas. Se você não tem ativado, ativa agora. Ó, para Primeira o coisa. vídeo. Para, ninguém fez comida porque tava arrumando a casa. É muito específico aqui de Portugal, né? Sim. Então, ó, gente, e lá nos sites você vai ver a média de preço que eles estão cobrando. Então, Sim. só pra ficar ligadinho aí, porque a gente foi um susto, a gente não sabia. Gostou? Top. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô aqui com o maridão. E aí? E a gente vai trazer uma lista de sites e apps, aplicativos que a gente julga essenciais para nossa rotina, nosso dia a dia e também para nossa adaptação aqui em Portugal. Vocês pediram lá no YouTube e a gente ouviu, por isso que a gente está trazendo esse vídeo para vocês, para que ajude de alguma forma aí na adaptação e na preparação de mudança, né, de país de vocês. Então são aplicativos que em alguns momentos a gente usou mais e hoje usa menos, ou quando a gente chegou a gente não usou tanto, mas hoje a gente usa muito. Então, enfim, são apps que a gente julga essenciais e sites também, e que espero que ajude de alguma forma vocês aí nessa mudança de país ou na adaptação de país. Então, simbora pro vídeo. Então, começando a lista, a gente vai começar pelos aplicativos do Google. Posso dizer duas aplicações, dois aplicativos que são os mais importantes. O primeiro é o Maps e o segundo é o Drive, tá? Mas vamos falar primeiro do Maps. Para mim, o Google Maps é o mais importante de todos até agora. Inclusive, para outros países que a gente já visitou, a gente já teve a oportunidade de visitar o Chile, Nova York, ou até mesmo dentro do Brasil, nossas viagens, o Google Maps sempre foi essencial. E tem muita feature, tem muita ferramenta dentro do Google Maps que muita gente não sabe que existe, ferramentas tops, assim. Eu vou dar um exemplo. Muita gente acha que o Google Maps é só o GPS, né, para te mostrar o caminho até o lugar. E realmente essa é a função mais usada dele. Mas imagina a gente chegando em outro país, como aqui mesmo em Portugal, ou quando a gente foi para Nova York, a gente não sabia usar o metro, não sabia usar nada dos transportes públicos. Então o Google Maps, por exemplo, ele consegue te trazer todas as linhas de metro, todas as paragens de metro, então quais são os metros que passam em cada paragem, ele mostra lá. Se tu colocar o caminho, inclusive, eu quero ir de tal lugar até tal lugar, o Google Maps já vai te trazer quais são as linhas, os horários que as linhas passam, onde que você tem que descer. Então, sem dúvida alguma, quando você está num país onde você não conhece as linhas de metro ou de ônibus... É muito importante para adaptação, né, Sem no dúvida. país. Sim. Então, quando a gente chegou, a gente não tinha noção nenhuma, assim, das linhas, mais ou menos por cima, a gente tinha visto no Brasil ainda, né, como funcionava. E então, o Google Maps tem nos ajudado muito quando a gente quer, por exemplo, a última viagem que a gente fez para Aveiro, a gente colocou no Maps, a gente sempre coloca, né, eu quero sair da General Torres, que é a estação de comboio mais próxima da nossa casa, e eu quero ir até Aveiro. Como é que eu vou, né? Quais são os horários? Qual é o trem que eu pego? Pra você ter uma ideia, o Google Maps já entra nos detalhes de qual é o número do trem que você vai pegar, qual é o horário. Sim, é ridículo a facilidade que te traz, é impressionante. E a gente, olha... A gente super recomenda, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. É um dos aplicativos que a gente mais usa. Então, por isso que entrou assim no primeiro mesmo, porque é o que a gente mais usa. E a gente vai mostrar rapidinho pra vocês como que a gente usa na prática. Então, olha só. Então, gente, um exemplo aqui bem prático, tá? Vamos supor que a gente queira sair da São Bento e a gente quer ir para Aveiro. Então, o aplicativo, como é que o aplicativo mostraria isso pra gente, né? Eu já selecionei aqui a São Bento, colocar o Directions. Então, eu quero, por exemplo, sair da São Bento e ir até Aveiro. Vou botar aqui, ó, estação de Aveiro. Então, ele já me mostra aqui, por exemplo, ó, uma rota recomendada. Essa rota vai ser uma linha de comboio, é a linha de Aveiro. Ela leva 1 hora e 22 minutos e está agendada mais ou menos para 12h50. Qual que é o trem que eu vou pegar lá na São Bento, né? Então é o trem 15731, com saída ao 12h50, daqui a 1 minuto, tá? E ele mais ou menos vai chegar lá a 1h50. Então tá aqui todas as estações que ele vai passar e eu posso descer. Onde que eu vou descer, eu posso já adicionar no calendário. Então esse é um exemplo, né, de rota que eu posso fazer. Outra coisa que eu também posso fazer e que é muito bom para utilizar é aqui, ó. Eu quero selecionar o horário que eu vou sair. Então eu vou sair eu queria pegar um trem a partir das 3h40. Então coloca aqui 3h40. Então já vai me mostrar todos os trens, todas as opções de transportes públicos
após as 3h40, porque foi a hora que eu coloquei. Eu também consigo selecionar os modos aqui, se eu quero ônibus, se eu quero trem, se eu quero metro e por aí vai. Então, esse é um exemplo do que a gente usa muito aqui. Então, isso também se aplica para metro, para ônibus e por aí vai. A gente usou muito. O Google Maps é parceiro para toda hora nesse sentido, pelo simples fato de que você não conhece o mapa ao teu redor. Isso serve aqui para nossa região também, né? Se a gente quer uma escola de condução, se a gente quer correios, se a gente quer qualquer tipo de serviço, a gente coloca lá no Google Maps e coloca nas redondezas, né? Pra ele pesquisar nas redondezas. Então, assim, tipo, é essencial. Eu, particularmente, não entendo como as pessoas conseguiam chegar de um ponto A até o ponto B antigamente sem a existência do Google Maps. Alguém pode me dizer como funcionava? Porque eu não faço ideia, gente. Pra mim, na minha cabeça, é improvável alguém pegar um mapa, abrir um mapa gigante, ó, eu tô aqui, eu quero chegar lá, calcular mais ou menos quanto tempo que ia demorar. Nossa, imagina o trabalho. Cara, eu tenho muito respeito, sabe? Porque, tipo, é muito Imagina um caminhoneiro na época. Sim, imagina. Ó, é tal rua. Um taxista. Os taxistas sabiam tudo de cabeça, tudo as de ruas, cabeça. tá maluco. Ó, palmas. Parabéns. Palmas pra quem sobreviveu e conseguia chegar do ponto A ao ponto B antigamente sem existência do Eu Google lembro Maps. do meu pai, dos meus tios falando assim, a gente vai sair de um estado no Brasil pra outro, eles sabiam todas as estradas, as ruas, tinham que pegar tudo e não tinha GPS, não tinha nada. Eu falava, nossa, cara, como é que os caras faziam isso? E é isso, gente. Esse foi o primeiro app que a gente recomenda, assim, absurdamente que vocês instalem e comecem a usar muito, tá bom? Outro app, então, que a gente usa muito e usou muito, principalmente para nossa preparação para nossa viagem, né, para nossa mudança de país, é o Google Drive. Então, o Google Drive a gente coloca principalmente todos os nossos documentos importantíssimos, assim, tanto documento pessoal, cópia de documentos pessoais, cópia dos documentos da empresa do Vi, que ele mandou na época. Comprovante de pagamento. Enfim, todos os documentos que a gente ia trazer pra viagem, que a gente documentos importantíssimos assim, a gente coloca tudo no Google Drive e a gente julga ser um aplicativo. Também não é só aplicativo, né? Tu pode abrir no computador, no site, sim. Não só app, mas é muito bom que esteja de fácil acesso para que vocês usem sempre que precisar. Às vezes vocês perdem um documento e não fazem ideia de como vão recuperar, mas vocês têm uma cópia pelo menos, né? Alguma coisa nesse sentido. Então a gente recomenda também vocês colocarem cópias de todos os documentos pessoais de vocês, documentos importantíssimos no Google Drive. Por ser de fácil acesso, né? Mas assim, como o Google Drive vai estar contendo dados pessoais, teus muito importantes, é importantíssimo que você sempre tenha vários métodos de autenticação de duplo fator ativado nas suas contas. Isso é recomendação máxima, porque se você tem uma conta com dados extremamente delicados, como dados pessoais, documentos, é importantíssimo que você tenha ativado lá a autenticação de duplo fator. Se você não tem ativado, ativa agora. Primeira coisa, para agora e vai lá ativar. Ativa a autenticação de duplo fator nas contas do Google e depois tu volta aqui pra cá. Você pode ativar o duplo fator com SMS, com notificação no celular. Eu gosto de usar o Google Authenticator, por exemplo. Então, enfim. Enfim, mas essa é mais uma dica de app aí, que é o Google Drive pra vocês. Próximo app, Uber e Uber Eats, né? Na verdade, o Uber a gente já usava muito lá no Brasil, principalmente nesse período que a gente vendeu o carro para poder vir para Portugal. A gente ficou um tempo no Brasil usando o Uber para se locomover. E quando a gente chegou aqui, apesar de que a gente estava já focado para usar o transporte público, tem vários lugares que o transporte público não era de fácil acesso, a gente também não estava muito seguro para ir, não conhecia o ambiente. Então o Uber foi fundamental para a gente poder chegar aqui e ter a segurança de que, na pior das hipóteses, a gente vai chamar o Uber e vai chegar onde é que a gente quer. Por exemplo, chegar em casa, né? Com mais rapidez, e às vezes fazer compras, tipo, como a gente não tem carro ainda, né? Por exemplo, a compra grande de mercado, né? Então tenha sempre o Uber instalado, tanto o Uber quanto o Uber Eats. Pode ser no mesmo app até, Sim, né? A facilidade do Uber também foi essa. Por exemplo, quando a gente veio pra cá, a minha conta é a mesma do Uber Eats. Eu só mudei o método de pagamento. Então o método de pagamento que eu tinha no Brasil, eu mudei pro método de pagamento aqui e automaticamente ele já atualizou a minha localização, né? E eu só mudei meu método de pagamento e pronto. Já estava aplicado pros dois, né? Pro já Uber estava Eats, instalado no celular. Já. E o Uber Eats é aquela coisa, né, gente? Delivery, aqui eles usam muito o Glovo também, não é? Sim, tem o Glovo também. A gente Eles usa usam o Uber Eats muito pela Glovo. facilidade, né? Porque a gente já estava acostumado a usar. A gente usa pela facilidade mesmo, mas é bom pra aquele momento de aperto, assim, que tu não cozinhou, poxa, não cozinhei, tô morrendo de fome, pedi um delivery, uma coisa assim. Durante o lockdown forte que a gente pegou aqui,
Pra gente foi importantíssimo pra gente poder, imagina, a gente tinha acabado de chegar no país, a gente também queria comer algumas coisas diferentes, experimentar algumas comidas diferentes, e como tava tudo fechado, o Uber Eats foi uma baita opção pra gente comer algo diferente, né? Claro que é muito mais caro comparado com você indo no restaurante, tá? Se você for no restaurante vai ser mais barato. O Uber Eats aqui sempre tem uma taxinha a mais, então é mais caro, mas poxa, vale a pena. Vale a pena ter esse app instalado também pra salvar a vida naquele momento de aperto. Sim, principalmente no mudança. Ninguém fez comida porque tava arrumando a casa. Pô, pede o Uber Eats e te salva essa noite. Ou preciso lá levar no correio um documento super importante, correio é longe. Tem que ir rapidinho, vai de Uber também. Vai de Uber, exato. E é isso, gente. Próximo app, então, é o MBWay. É muito específico aqui de Portugal, né? É o MBWay. E o MBWay, ele permite associar cartões bancários ao teu número de telemóvel, ou no caso de telefone, para fazer compras ou transferências imediatas. É questão de pagamentos. Ou seja, é como se fosse um Pix, onde a gente associa o nosso cartão e faz transferências, né? E pagamentos através do MBWay. No caso aqui de Portugal é o MBWay. Sim, então eu consigo fazer transferências de um MBWay para outro MBWay instantaneamente. Mas assim, quando a gente chegou, o maior diferencial do MBWay é o seguinte: no Brasil faziam anos que eu não pagava contas indo numa lotérica, por exemplo, pessoalmente. Então sempre paguei online, a gente usava muito Nubank e tudo mais, ou qualquer outra aplicação de banco e tudo mais, a gente pagava nossas contas por lá. E aqui com o MBWay, a facilidade para pagar as contas online é instantânea também. Sem o MBWay, provavelmente eu teria que me locomover ou fazer outros métodos de pagamento. Com o MBWay, a gente consegue pagar todas as contas online e claramente a gente também consegue fazer compras online usando o MBWay, que isso é muito mais fácil. Então você não precisa colocar muitas vezes o teu cartão de crédito lá ou um cartão teu do teu banco, você paga com o MBWay. E na pior das hipóteses, quando você não tem a opção de pagar diretamente com o MBWay, você precisa colocar um cartão, ele tem a opção de cartões virtuais, que aqui na Europa, cara, também faz muita diferença pra mim, que eu sou muito preocupado com a segurança de algumas coisas. Pô, eu poder criar um cartão virtual que vai ser utilizado para uma única compra e depois ele vai ser cancelado, eu vou lá, entro num site que eu não sei se é confiável ou não. Coloco aquele cartão virtual, compro o que eu preciso, e aquele cartão é cancelado, eu estou mantendo a segurança da minha conta bancária, entendeu? Então faz muita diferença mesmo, para facilitar o teu dia a dia com transações bancárias e tudo mais. E a gente não pode esquecer também dos aplicativos do próprio banco, né? Sim. Então a gente tem o ActivoBank aqui, que a gente associa o ActivoBank com o MBWay e normalmente faz as transações com o cartão do ActivoBank, né? Isso. E alguns bancos já são totalmente integrados com o MBWay, né? Então, tipo, o ActivoBank, eu não precisei fazer nada envolvendo o MBWay. Quando a gente já criou uma conta no ActivoBank, automaticamente já estava lá tudo associado com o MBWay. Já tem até um menu do MBWay dentro do banco, do aplicativo do banco, então a gente consegue fazer tudo. Mas tem bancos que não tem, então basicamente você tem que pegar a sua conta bancária e associar ao teu cartão, bancário, associar ao MBWay. Então tem gente que associa até cartão alimentação, cartão refeição. Então, cara, é um método de pagamento que facilita o teu dia a dia. Tem outros, eu já percebi que tem outros, mas o MBWay é fácil mais usado. É fácil mais usado. Inclusive quando a gente vai fazer um serviço, por exemplo, eu faço laser, eu faço unha, né, as minhas unhas. Então as meninas, eu sempre faço pagamento para elas através do MBWay. Então elas passam o número de telemóvel e a gente faz a transferência do valor para elas que cai, tipo, na hora. É na hora. Exatamente. Justamente por isso que a gente comparou um pouco o Pix, né? Por isso que foi a comparação. Isso, porque cai na hora. Mas no nosso caso, tu tem o aplicativo do ActivoBank e do MBWay ou só do ActivoBank que faz tudo por dentro? Eu só tenho do ActivoBank, porque faz tudo por dentro. Eu faço tudo por dentro porque já está integrado, mas existe o aplicativo do MBWay para caso eu queira colocar outros cartões além do ActivoBank, né? Sim. Então, sim. Às vezes tu tem o cartão de alimentação isso. E tu tem o cartão do ActivoBank e tu tem o outro cartão que tu também usa saldo. Tu quer botar tudo no MBWay. Então tu vai ter que baixar o app do MBWay realmente para poder associar todos esses cartões diferentes. Sim. Então, ó, gente, outros sites que a gente julga serem muito importantes aqui em Portugal, principalmente nessa fase de adaptação, nessa mudança aí, logo na mudança de país, né? São os sites pra gente procurar arrendamento, ou apartamento, ou moradia, que são as casas. Então tem uns sites que são os mais conhecidinhos por aqui, que são Idealista, Imovirtual, Remax,
Tem até a OLX que eles usam aqui, olx.pt, que normalmente são os próprios proprietários, né, os próprios senhorios que divulgam lá, então às vezes é tipo de senhorio diretamente com o inquilino, não necessariamente passa por uma imobiliária, mas são esses basicamente os sites que são mais conhecidos assim pra gente procurar arrendamento. Então eu particularmente eu gosto desses sites. Se eu não me engano, o nosso apartamento que a gente encontrou no Idealista, Foi no Idealista, né? Foi no anúncio do Idealista. Então se vocês têm interesse aí em procurar apartamento, já estão começando a pesquisar, ou se vocês têm dúvidas aí, gente, muita gente pergunta pra gente, quanto que é aluguel aí em Gaia? Sim. Quanto que é um aluguel no Porto? Quanto que é um aluguel em Aveiro? Quanto que é um aluguel no Algarve? Assim, varia muito. Então o que a gente aconselha? Entra nesses sites, coloca lá a região que você quer, a região que você tem curiosidade para saber o preço, e lá nos sites você vai ver a média de preço que eles estão cobrando, seja para um T1, que é de 1 quarto, ou um T2, que são de 2 quartos, e assim vai. Sim. Ainda sobre os sites, eu recomendo também que vocês experimentem cada um deles e olhem as funcionalidades que eles têm. Vocês vão perceber que cada um deles tem funcionalidades diferentes, com filtros diferentes, que podem te ajudar a tirar justamente essas dúvidas que a Doni falou. Qual é o preço de tal região? Vou dar um exemplo aqui prático. No Idealista você consegue desenhar um mapinha exatamente de qual área, qual região que você quer procurar o apartamento. Então você abre o mapa, marca o mapa, e ele vai buscar só dentro daquele lugar que você marcou. Isso já você facilita consegue ativar muito. alertas também. Sim, consegue. Se tiver apartamentos na tua região, por exemplo, nessa área que você marcou, Sim. dentro do teu preço, o Idealista, por exemplo, te envia uma mensagem, um e-mail. Então, assim, explorem realmente as ferramentas e as funcionalidades que cada site tem. E essa foi mais uma diquinha de sites aí pra vocês, que são extremamente importantes e usáveis e essenciais quando vocês mudam de país. Ainda conectado com os sites de procura de arrendamento, de aluguéis e tudo mais, a gente também recomenda, claro, o Airbnb e o Booking, né? Que são duas plataformas aí bem conhecidas mundialmente, no mundo todo, porque a gente sabe que muitas vezes você não consegue já arrendar estando fora do país, ou você precisa passar um período aqui alugando algo rápido por 2, 3 meses. Então, assim, o Airbnb ou o Booking são as opções de caras, eu diria as melhores opções nesse momento para você procurar aí arrendamentos curtos para pequenos períodos de tempo, ou até uma estadia de umas férias, sei lá, umas férias, uma viagem, igual a gente foi lá pro Algarve, igual a gente foi pra Aveiro, a gente usou os dois do Booking, né? A Doni usou o Airbnb para pesquisar, só que ela encontrava o mesmo apartamento que estava no Airbnb também no Booking, mas aí no Booking era mais barato, porque provavelmente a taxa do Booking era mais barata. As taxas são diferentes, então a gente usa sempre os dois para pesquisar, tanto para as viagens, né? E como o Vi falou mesmo, o pessoal, tem muita gente que vem pra cá, fica no Airbnb ou no Booking por um mês, e nesse um mês fica procurando arrendamentos aqui, fica visitando arrendamentos. Então são dois aplicativos e sites também, porque os dois têm sites e aplicativos que são, tipo assim, super essenciais, tanto pro dia a dia, pra rotina aqui, quanto pra mudança de país. Bom, tem alguns apps que a gente usa muito no dia a dia e que, tipo assim, estão inseridos dentro da rotina realmente, que são os de água, de luz e de telefonia. Então, no nosso caso, são o EDP, que é o de eletricidade, da luz, tem o Águas de Gaia, que daí é a questão da água, e tem também o Vodafone, que daí a gente usa tanto para internet aqui de casa, quanto para os nossos celulares e também TV a cabo. É o combo. Basicamente, o que a gente usa esses aplicativos, né? Então, o aplicativo de água e o aplicativo de luz, que é o da DP, a gente também poderia acessar o site, mas o aplicativo facilita, que é para leitura, né? Então, essa é uma curiosidade diferente do Brasil, que aqui a gente tem que fazer a leitura todo mês. Não é que tem que fazer, mas o ideal é que você faça para que a conta venha corretamente. Vem o valor exato do que você gastou, senão eles vão fazer uma aproximação, né? Exato, porque como funciona? Eles mandam um técnico a cada 3 meses, mais ou menos, 2, 3 meses, na sua casa medir ou a luz ou a água, né? São empresas diferentes, então... E o que acontece? Nesses 3 meses que ele não vem, nesse período entre as visitas dele, você tem que colocar lá o quanto você está gastando, porque se você não botar, eles vão fazer uma média. Bom, se ele não mandou pra gente quanto ele gastou e a gente não tem acesso ao equipamento dele para saber, a gente vai fazer uma média. E depois, quando esse técnico vir aqui medir, ele vai medir o número real, e se eles te cobraram errado, por exemplo, te cobraram a menos do que você gastou,
no próximo mês vai vir o quanto você gastou de verdade, e às vezes pode vir um mês uma conta muito alta. Então o ideal é que todo mês você separe ali esse diazinho na sua agenda, pegue seu aplicativo. A gente tem na agenda, né? Exato, a gente tem marcado na nossa agenda, pegue seu aplicativo, vai lá na frente do leitor de luz, coloca o aplicativo, tem todas as explicações de como que você faz e tal. É bem simples. Você vai lá, coloca lá a leitura de luz, mesma coisa de água. Você vai lá, olha lá o leitor de água, coloca a leitura de água e tá feito, tá resolvido. O Vodafone a gente basicamente usa ele para acompanhar os nossos consumos de internet. E quando a gente chegou aqui, por exemplo, a gente teve um problema com o nosso equipamento da TV a cabo e foi através do aplicativo que a gente abriu o chamado e resolveu. Até trocaram o equipamento e foi tudo através do aplicativo. É, isso mesmo. E outro ponto bem importante, gente, da questão da Vodafone, que a gente se ferrou, né, amor? Por quê? A gente se ferrou que, por exemplo, o Instagram, ele consome muitos dados. Sim. E eu uso muito o Instagram porque eu trabalho com o Instagram, né? Então, de alguma forma, no nosso contrato tinha uma cláusula lá que dizia que sempre que faltasse dados pra mim, automaticamente eles iam dando mais dados e me cobrando o valor. Sim. E sem eu autorizar. Ou seja, teoricamente eu autorizei isso quando eu assinei o contrato. Já estava pré-autorizado, né? Então a nossa conta, sei lá, se tem uma média de 80 euros por mês, nossa conta de telefonia, euros, né? veio 150. Tipo assim, veio muito, Foi veio. um susto. Foi um susto e a gente não sabia o porquê. E eu recebi as mensagens, né? Tem dados disponíveis pra você, você atingiu o limite. Mas não era mensagem tipo assim, mande sim pra aceitar mais dados. Sim, era só avisando que... Só tava avisando de alguma forma ali que eles estavam dando mais dados. Então fiquem ligados com isso, porque pode acontecer se você tá na rua e faltou dados e você tá recebendo essas mensagens, eles vão te cobrar mais. Então, só pra ficar ligadinho aí, porque a gente foi um susto, a gente não sabia. Pra evitar isso, a gente basicamente usa o próprio celular, a própria função de controle de dados do celular, para que quando chega em X, o número lá de consumo de dados, o próprio celular bloqueie a navegação na internet usando o chip de celular, para evitar que a gente estoure o quanto lá de novo. Pra evitar mais uma facada. Tá doido, meu Deus? Mas é isso, tá, gente? Esses aí são mais os aplicativos e sites essenciais aqui na rotina no dia a dia em Portugal. Bom, a gente vai falar rapidinho de alguns aplicativos, então, que a gente já usou e que às vezes a gente gosta de usar por causa da facilidade, enfim, né? Coisas que a gente já teve que comprar, até mesmo para nossa adaptação aqui, quando a gente chegou, por exemplo. E então são aplicativos que a gente vai passar mais rapidinho para dar... sites, né? Sites, né? Aplicativos ou sites para dar um geral para vocês. Então, por exemplo, a Amazon, a gente gosta muito de comprar na Amazon. Não tem Amazon em Portugal, só tem Amazon na Espanha, mas chega super rapidinho. Então a gente gosta de comprar eletrônicos lá, qualquer tipo de artigo, né? Assim, eu já mostrei o videozinho das compras da Amazon. Então, de tudo a gente compra por lá. Sites de eletrônicos, eletrodomésticos, aqui em Portugal tem a Fnac e a Vorten, que são os dois principais, os dois maiores, assim, que a gente já comprou nos dois, né, amor? Tem o Media Market também, que é bem grande para eletrônicos. A Duane já falou, deu a dica, assim, basicamente da Vorten e da Fnac. Aí tem uns que são mais especializados em eletrônicos, mas eu acho que tem a melhor forma de você comparar é usando o Quanto Custa, que é um outro site que seria o equivalente ao Zoom no Brasil. A gente também tem isso no Brasil, que é um site para você comparar preço nas lojas. Então ele vai te mostrar cada loja, qual o preço, qual é a média de custo. Você coloca o artigo que você quer lá, sei lá, o Samsung A71, que é o meu. Aí ele vai te comparar em várias lojas, vai mostrar várias lojas e os preços em várias lojas. Então os portugueses indicam muito e eles usam muito esse site aqui também, Quanto Custa. É com K, eu posso até deixar aqui na descrição pra vocês. E outro site que a gente gosta muito, que a gente já comprou e que eu ficava namorando, assim, do Brasil, eu ficava lá na cama, assim, namorando os produtos, né, imaginando quando eu me mudasse, que é o site da IKEA, ou IKEA, ou IKEA, você pode falar do jeito que você quiser, mas é o site da IKEA, que tem muitos produtos de ótima qualidade, por um preço super acessível, um preço super justo. A gente, inclusive, tem um vídeo maravilhoso que a gente fez comprando coisinhas pra nossa casa, logo quando a gente chegou. Então, muitas das nossas coisas aqui de casa a gente comprou na IKEA. Rack ali pra televisão, sofá, desde talher, prato, copo, tudo. A gente comprou muita coisa lá, então vale a pena vocês, já do Brasil, pra quem tá querendo se mudar, dá uma olhadinha no site da IKEA. Tem gente que pergunta assim, ó, Duane, quanto que vocês gastaram pra
mobiliar um apartamento, ou quanto que custa para mobiliar um apartamento em Portugal. Depende de cada família, depende do que vocês vão querer. Então entra no site da IKEA, por exemplo, e vê o que vocês iam precisar para mobiliar quando vocês chegarem aqui. Vocês já vão ter uma média de preço, uma média de valor, né? Desde cama, sofá, guarda-roupa, talheres, tudo. Então é um site ótimo para vocês já fazerem esse briefing aí de saber valores antes de vir pra cá. Então esses sitezinhos aí são sites ótimos também que a gente recomenda. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. A gente sempre tenta trazer vídeos aqui que ajudem vocês de alguma forma, né, nessa mudança de país ou na adaptação aqui em Portugal. E claro, a gente tá sempre passando a nossa experiência, as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente aprendeu, as nossas aventuras, as nossas descobertas. Então, se tem algum português aí que tá assistindo, uma portuguesa, ou até um brasileiro que já mora aqui há um tempo e quiser indicar mais aplicativos, né, ou mais sites que julgam ser essenciais também, deixa aqui no comentário, até pra gente, né? Com certeza, pra gente aprender também, exato. A gente sempre aprende muito com vocês aqui, então deixe nos comentários aqui aplicativos que vocês gostam de usar, que ajuda muito, né, no dia a dia ou na adaptação, que a gente vai adorar dar uma olhadinha também. É isso aí, se gostaram deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário e se quiser compartilhar o vídeo com outras pessoas, com a família, com os amigos, para o conteúdo chegar em mais gente também, top da balada. Esse é o combo top da balada. É o combo top da balada. Compartilhar, curtir, se inscrever, deixar um likezão, um comentário. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau! Teste, som. 1, 2. Então é isso. Fiquem com já. O já me leve. É a boguinha. É maluquinha, tire suas mãos de mim. Eu não pertenço a você. Vai me dominando assim. Entendi. Eu fui. Meu dente tá sujo de batom? Tá. Por que você fica fazendo assim? Gostou? Top. Bom dia. Estamos aqui, ó. Maridon. Câmerazon. Me engasguei. Será que ficou bom? Ficou ótimo, ficou top.